Olá, meus queridos alunos, como vocês estão? Como tem passado? Espero que bem. Eu vou dar seguimento à nossa aula de hoje, né? Nós estamos abordando essa semana o tema sobre a consciência negra, que o feriado é no dia 20 de novembro. As outras professoras também falaram um pouquinho, né, sobre esse dia, essa data tão importante do nosso calendário. E eu vou falar sobre a parte culinária, tá? Eu trouxe para vocês hoje um texto que fala sobre a verdadeira história da feijoada. Vou ler para vocês, mas eu também mandei o arquivo para o nosso grupo de WhatsApp, para vocês depois poderem visualizar, ler de novo, se alguém ficar com alguma dúvida. Se alguém tiver dúvida também pode me chamar, não tem problema, tá bom? Ó, vamos lá, a verdadeira história da feijoada. Ainda há muita gente por aí que acredita que a feijoada nasceu da mistura de feijão, água e restos dos porcos, que eram dados pelos senhores aos escravos. Mas atualmente essa versão da história tem sido contestada pelos nossos historiadores, pessoas que pesquisam sobre a história do Brasil. Sabem por quê? Porque eles descobriram que naquela época tanto os senhores de engenho como os escravos tinham uma alimentação pouco nutritiva e faltava alimento para todos, e algumas partes do porco, como o rabo, os pés, as orelhas e os miúdos, não eram considerados restos. Muito antes dos escravos, os portugueses, os franceses e os italianos usavam esses ingredientes em suas receitas, e era muito comum que fizessem as paneladas, um tipo de comida que mistura legumes com carnes, e de todos os tipos de tripas, rabos de boi, língua, etc. Tudo indica que a origem da nossa feijoada tem influência da famosa panelada europeia, que aos poucos os negros, com sua criatividade, a transformaram na gostosa feijoada que conhecemos nos dias de hoje. Então vamos deixar de lado esse preconceito contra os pés, as orelhas e o rabo de porco, afinal nada mais gostoso que uma feijoada. E aí, gostaram da história? Alguns de vocês, eu acredito que todos, não sei, já comeu feijoada, gosta da feijoada. Alguns dos ingredientes que eu abordei, né, no texto, vocês não gostam. Eu queria que vocês contassem um pouquinho para mim, né, qual a experiência que vocês tiveram, né, com essas carnes que não são tão nobres assim, né, que a gente quase não come, mas quando se entra como ingrediente, que nem no caso da feijoada, a gente saboreia e fica muito gostoso. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho para mim. Além da feijoada, você sabe alguma outra comida típica, considerada africana, alguma coisa assim? Vocês têm alguma história interessante para nos contar? Seria bem bacana também. Vocês podem estar depois deixando aqui no nosso grupo relatos, né, as mensagens de vocês, e eu acredito que os nossos colegas de sala vão gostar bastante de ouvir experiências que vocês tenham vivenciado, ou alguém da família, alguém do antepassado de vocês, seria bem bacana mesmo, tá bom? E aí, a atividade que eu tenho para vocês é o seguinte: vocês vão circular o parágrafo que explica a origem da feijoada, né? Depois que vocês fizerem isso, vocês vão escrever uma folha de papel o que você aprendeu sobre a feijoada, tá bom? Aí depois juntos nós vamos conversar com os colegas, né? Vamos comparar as nossas impressões sobre a história, e aí a gente vai criar um mural. O que vocês acham? Né? A gente podia tentar criar um mural online, né? Cada um iria recortar, imprimir da internet, né? Ou fazer um desenho, né, de algum ingrediente que faz parte da feijoada. E aí depois a gente poderia montar um